principal do funcionamento fora de rede. Agora existe... Acionar o ECF, tão somente o ECF, né? Então você não vai pedir DAV offline, pré-venda offline, SPED offline? Não tem condição, porque normalmente o que se espera é que o DAV e a pré-venda sejam gerados num terminal, numa ilha, lá onde o vendedor está utilizando, e aquilo vai chegar de informação para o seu PDV. Se tem alguma coisa fora de rede ali, você não consegue mais resgatar isso. E tem essa resposta também do perguntas e respostas lá, ou seja, como é que eu faço se eu gerei um DAV e depois a rede caiu? Você pega os dados, escreve no papelzinho, vai lá no caixa e manda imprimir o cupom. E é por isso que aí tem uma coisa importante também a ser colocada, é de que é obrigatório a venda concomitante. Porque numa situação de fora de rede, você tem que poder continuar vendendo. Aí eu vou usar aqui uma frase do Mauro, que é o seguinte: se você não tiver isso, você vai fazer o quê? Vai fechar sua loja, vai mandar os clientes embora e só volta no outro dia, porque a rede caiu? Você tem que ter uma possibilidade de venda. E essa venda tem que ser concomitante. O que acontece, você vai perguntar, tem vários segmentos que dizem assim: eu não funciono se não for em rede. Exemplo, segmento de autopeças e coisas do gênero, porque o estoque dele é distribuído, e aí ele precisa saber se existe alguma peça lá não sei onde para poder vender. Então, como é que eu vendo se eu não tiver a rede? Tudo bem, você operacionaliza sim, mas o PAF diz que você deverá ter essa possibilidade de venda fora de rede. Se você não quer usar, é uma decisão sua lá do seu cliente, mas você tem que ter ela colocada lá. Então, você tem que ter a possibilidade de fazer a venda, e se o cliente bateu o pé lá que quer levar a peça e quer que você dê o cupom fiscal para ele, você tem que ter essa possibilidade. Então, não é uma questão que você decide, é obrigação do seu usuário lá, que se o cliente quiser um cupom e a peça está ali, e ele pode levar aquela peça embora, por que você não vai fazer essa venda para ele? Então, porque a rede caiu? Exato. Então, é questão de ter um módulo no computador que permita a impressão de cupom fiscal, mesmo que esteja desconectado do banco de dados e da rede, certo? Então, se eu tenho, então eu posso ter uma aplicação web, correto? Posso ter uma aplicação Java, desde que aquilo ali eu tenha, sei lá, o IIS na máquina, de maneira que se estiver desconectado eu consigo consultar um banco de consistência offline e poder fazer a venda no cupom fiscal. O que tem que ter cuidado nessa questão da aplicação baseada na web é que existe uma legislação que diz que o seu PDV tem que estar fisicamente preso à impressora fiscal. Perfeito, né? Não, claro. Então, você não poderia fazer uma venda num outro ambiente a partir da venda internet, remota, né? Uma venda remota. Uma venda remota. Isso não pode acontecer. Você tinha uma pergunta? Essa é uma boa pergunta. Essa é a pergunta que você vai fazer? Tecnicamente é impossível, né? Porque se você tem todo o seu estoque centralizado, como é que você vai controlar o estoque, né? Na hora, né? Na hora. Mas nada impede de você, quando se reconectar com a rede, você ressincronizar e poder fazer as suas atualizações. Tá? É importante... Isso é bom frisar, né? É bom frisar. Dá para você está na posição do teste de estoque aí? É o requisito... Confesso que eu deve ter feito vários testes, às vezes não lembro do... Isso. O CF deve atualizar o banco de dados de estoque. Aí tem aqui, item 2. Desce mais um pouquinho. Não, opa. Aí foi desceu muito. Procura o estoque de novo aí. Aí. Ali. Aí. Isso. Não é isso não, mas mais assim. Vamos voltar mais um pouquinho, né? Acho que aí é vendas do período. Não, acho que mais um pouquinho. Não, essa tabela é de índice técnico, né? Que também gera bastante acho dúvida. Acho que é antes. Aqui, ó, atualização de estoque e consulta de estoque atualizado. Não, mas esse vai, isso. Sobe um pouquinho mais que eu quero ver o requisito aí.
É isso que dá uma grande dúvida aí, e tem interpretações distintas dos institutos. Então, acho que vale a pena falar sobre isso. Vamos lá. Bom, primeira frase, ela dá essa interpretação dúbia aí, que às vezes acontece nos institutos. Até o final de cada dia em que houve movimentação, disponibilizando a opção de poder fazê-lo a qualquer momento. O problema é que, assim, alguns param na primeira frase ali, na anterior à vírgula, e esquecem o que está escrito depois, né? E isso aqui, às vezes, dá um problema de interpretação, assim. Disponibilizar a opção de poder fazê-lo a qualquer momento com consulta de dados atualizados do estoque. Isso quer dizer o seguinte, vou colocar aqui algumas situações. Por exemplo, o pessoal que trabalha no supermercado, o que normalmente se fazia? Cada um trabalhava ali no seu caixa, porque o supermercado não tem problema de estoque, né? Porque o que tem na mão do cliente já está em estoque, né? Não tem como levar alguma coisa que não esteja no estoque, porque ele pega, é autosserviço, né? Está na gôndola. Está na gôndola, então não tem como não estar em estoque. Então, eles controlavam ali no caixa, não precisava sincronizar com retaguarda, movimento muito grande, né? Não causa tráfego de rede ali, depois você vai e no final do dia sincroniza. Só que como tem aquela situação agora ali, ó, disponibilizar a opção de fazer a qualquer momento, o que algumas soluções nos levavam lá? Como é que eu faço? Eu vou de caixa em caixa, ou aciono lá o meu comunicação lá dos alto-falantes, né? Caixas, por favor, sincronizem. Aí cada caixa tem que apertar manualmente um botão lá, veja, uma função para sincronizar. Isso vai para o retaguarda e alguém lá no retaguarda tem que saber que agora chegou lá os lotes e eu tenho que apertar uma função para consistir isso e aí eu tenho o estoque atualizado. O que acontece nessa situação? Que aí essa interpretação ela não é geral, mas é uma interpretação que a gente está, inclusive, trabalhando no grupo do site lá. Não dá para você considerar que essa atualização é automática dessa maneira, porque você depende de pessoas. Se um caixa não apertou o botão, se o cara do retaguarda não sabia que tinha que fazer alguma coisa, quando o fiscal pedir lá, em qualquer que seja dos caixas, menu fiscal, estoque, e tirar o arquivo estoque, o que vai aparecer para ele? Se um caixa não fez a consistência dele, ou se o retaguarda não fez a consistência dele. Então, para que isso não seja um problema, o que normalmente se faz, que é o que ele está falando ali, lá quando a empresa chega, a exigência é que, a qualquer momento que for solicitado, você deva posicionar o estoque. Isso tem que ser automático. Não posso depender de pessoas fazerem comandos manuais para que isso aconteça. O de baixo também já vai dizendo alguma coisa parecida. Ó. Saiu de rede, voltou, na hipótese de sair inacessível, né? Quando do retorno à condição normal, também posicionar o estoque. Ou seja, se está fora de rede e volta em rede, eu tenho que depois ali do retorno sincronizar e ter o estoque. Então vamos para a questão do fora de rede. Fora de rede, o que acontece? É o que o Claudemir falou. Não tem a menor condição de dar posição de estoque. Eu não estou conseguindo fazer esse contato com a minha base, que está lá no servidor. Como é que eu sei o estoque que eu tenho? Qual é o valor que eu consigo dizer que está consistente naquele momento que estiver fora de rede? É o movimento fechado do dia anterior. Esse é o que eu sei, porque eu fechei o dia, consisti e tenho a posição daquele dia consistida. Então, o estoque do dia anterior eu posso dar, porque esse, se ele for lá verificar, vai bater. Do dia, eu não posso mais dar se eu estiver fora de rede, porque posso ter um caixa vendendo lá, e ele tem que vender fora de rede, né? É um requisito exigido, básico lá, né? E eu não sei mais qual é o meu estoque. Então, caiu a rede, dali para frente, a única posição de estoque que eu posso dar é do dia anterior. Não tenho mais como dar desse dia. Mas se eu estiver em rede, mas um caixa estiver fora. Se um caixa está fora, eu estou fora de rede. Legal. Porque, de novo, se aquele caixa está vendendo, eu não sei o que ele está vendendo, eu não sei o que tem no meu estoque mais. Robert, só para a gente dar uma separadinha. Show de bola, entendi tudo, acho que vocês também entenderam isso. Uma coisa é a posição de estoque, certo? Ou seja... porque eu acho que ela... Isso, exatamente. Posição de estoque. Isso. Agora, nada impede de você ter o seu estoque até o momento antes da rede cair e na hora de fazer a venda, você consultar aquela base ali para fazer a venda, perfeito? Aqui ele está falando sobre posição de estoque, ou seja, um fiscal chega e fala, me dá a posição de estoque agora, aí tem que ser a do dia anterior, certo? Isso. Só para separar, legal. A dúvida é essa aí, né? Claríssimo. Perfeito.
É. Isso acontece porque, assim, apesar de 90% dos Legal. requisitos estarem bastante claros,